Medicine ele tem criado raízes dentro do mundo acadêmico de uma maneira muito interessante. Estão havendo a formação de ligas acadêmicas de Slow Medicine no Brasil. E eu vou conversar agora aqui um pouquinho com vocês, com a Camila. A Camila é da Liga Acadêmica de Slow Medicine de Muriaé, Minas Gerais, e ela vai nos falar um pouquinho a respeito da questão das ligas. Camila, tudo bem? Ei, doutor José Carlos, boa noite. Queria agradecer você, a Ana, por proporcionarem a oportunidade de estar aqui com vocês, representando todas as ligas acadêmicas do Brasil. E é com grande carinho e muito amor que eu estou aqui hoje, apesar do nervosismo. E agradeço imensamente vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Camila Damiani, eu estou no 7º período de Medicina do Unifaminas, Muriaé, e eu criei a 2ª Liga Acadêmica do Brasil. Aí, no outro slide aqui, a gente vai ver que aqui tem as ligas criadas já no Brasil, que foi a LASME, que foi a pioneira, que é de Itaperuna, e aí depois veio a LACASME, e eu não recordo a ordem, que foi muito pertinho uma da outra, a LASMED e a LASMAL. Elas foram criadas, e a gente tem um grupo hoje em dia que a gente interage, é muito legal. E assim, quando o Dr. Zé Carlos falou assim, Camila, você topa falar? Eu falei, topo. Aí ele falou, então, fala como que foi a sua experiência, assim, como que você conheceu a Slow Medicine, né? E foi uma surpresa muito bacana na minha vida. A Slow Medicine veio, acho que, para agregar a minha criação que meus pais me deram, toda minha filosofia de vida, e eu encaixei, assim, total. Foi através da LASME, de Liga de Itaperuna, porque Itaperuna e Muriaé é muito próximo. E a Vitória, que na época era a vice-presidente, ela é minha amiga, e ela falou assim, Camila, a gente está criando uma liga de Slow Medicine. Aí eu falei, Slow Medicine, o que é isso? Aí ela foi me explicando o que era filosofia e tudo mais. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que levar isso na minha faculdade, eu tenho que levar isso para meus amigos. E assim, foi muito difícil, não foi fácil. Foi assim, lá em Muriaé, na Unifaminas, a gente tem burocracias, como todas outras faculdades têm, para a criação de ligas. E a criação de ligas, assim, foi difícil inicialmente. Eles perguntaram como que seria, e eu falei assim, eu preciso arrumar um time que encare isso comigo, porque eu não vou dar conta sozinha. A burocracia é enorme. O edital, eles lançaram o edital, eu acho que foi depois de 2 semanas, eu já estava com tudo pronto. Porque a equipe que eu escolhi e que falou assim, eu quero entrar com você, eu quero ir nessa causa e a gente vai modificar, a gente vai levar o que é Slow Medicine para Faminas, para Muriaé e depois, quem sabe, para o Brasil inteiro. E tá aí, hoje já atingimos várias regiões e é muito gratificante. Mas no início a gente fica um pouco receoso. E com todos os empecilhos burocráticos que a gente tem que fazer em uma faculdade, que é o estatuto, que é um plano de ação, por que está criando essa liga? Qual o benefício que essa liga vai trazer para a faculdade, para a sociedade, para o estudante de medicina? Então, assim, a gente colocou até essa frase da Madre Teresa de Calcutá, porque vários momentos eu me peguei assim, meu Deus, eu vou desistir, tá muito difícil. E aí vinha a esperança e que esse grupo que abraçou a causa comigo, que são o pessoal da diretoria, né, da Liga, eles foram cruciais, assim. E Madre Teresa fala assim,
por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então, assim, às vezes, aquele grãozinho de mostarda, ele renova tudo, ele é capaz de mudar tudo. Então, a gente tem que agir, sim, tem que agir. Eu acredito nisso, eu vou atrás disso. E a Slow Medicine me deu muita força dentro da medicina para enxergar uma medicina mais de um olhar mais assim carinhoso, de um olhar mais humano, mais individualizado, porque eu acho assim, quando a gente vai numa consulta e a pessoa não olha para você direito, foi o que o Daniel falou, já vai digitando e nem pensa, é muito ruim. A gente se sente assim, poxa, eu tô sentindo dor, por que ele não tá olhando para mim? E assim, nós estudantes, a gente chega na faculdade já com jalequinho branco, não sei o quê, e já acha que vai atender. E não é assim, a gente tem que aprender o que é aquele ambiente. A gente tem que aprender com vocês e com a Slow, como a Slow me ajudou. Nesse sentido de olhar melhor o paciente, atender o agora, não ter pressa assim, eu vou atender logo porque eu quero ir embora logo. Não, peraí, e se fosse você ali? E se fosse alguém da sua família ali? Então, assim, eu acho que é só alegria. A gente fala que nossa liga é só amor e é verdadeiro isso. É muito amor, muita gratidão que a gente tem a, a esse movimento, a todos vocês que nos apoiaram com todo carinho, né, doutor Zé Carlos? Sempre aguentando as nossas perguntações, e tá certo isso? O que a gente faz? Igual o Covid agora, meu Deus, quanta coisa que foi. Tá certo isso? Não tá? O que a gente faz? A gente pode publicar? Não pode? Foi uma confusão, mas a gente sempre se entende porque eu acho que a união das ligas, isso faz a gente ser como se fossem irmãos, assim. A gente estava até conversando com a Beatriz, que é da Lasmal, e com a Thaís. Eu tive uma aproximação muito grande com as duas. A Thaís é de Volta Redonda e, se Deus quiser, assim que passar a pandemia, ela vai criar a liga dela lá em Volta Redonda. E elas me deram muito apoio para estar aqui hoje, falando com vocês. E elas criaram com todo carinho e todo amor um texto que eu queria ler para vocês, se possível. Elisa, esse texto é um presente que você faz. Camila, esse texto que você, a Beatriz e a Thaís criaram juntos é um presente que você vai dar para nós. Por favor, tenha a palavra, leia ele para nós. Eu peço um pouquinho de paciência porque a gente empolgou um pouco e foi muito difícil tirar alguma parte, então a gente preferiu nem tirar. Slow Medicine, pandemia e as ligas acadêmicas de medicina. Olhos amedrontados, com rapidez que avança o inimigo invisível, dor, lágrimas e sofrimento, vidas interrompidas sem direito a despedidas. Este é apenas um sucinto retrato da catastrófica crise humanitária que assola o mundo. E na agoniante espera por respostas sólidas e auspiciosas, o tempo escoa impiedoso, alimentando o ranking da tristeza estatística de vítimas do novo coronavírus. Contudo, apesar dos tempos difíceis, o movimento Slow Medicine tem nos conduzido a preciosas reflexões. Em meio à maior tragédia do século XXI, tornaram-se evidentes os problemas organizacionais e a veemente urgência de um sistema sóbrio, justo, respeitoso e bem gerido para todos. Diante de um futuro imprevisível e sem expectativas reais, a insegurança e as incertezas devaneiam nossos pensamentos, suscitando uma crescente tensão. Logo, é inevitável não pensarmos no futuro e nos mais vulneráveis. A pandemia pela Covid-19 fez cair o manto da invisibilidade, permitindo-nos vislumbrar a desigualdade e as mazelas sociais
que se impõem em nosso meio social, trazendo à tona condições degradantes e incompatíveis com a dignidade humana. Nesta égide, a filosofia da medicina sem pressa tem nos alimentado com sabedoria, empatia, conhecimento e ponderação. Elementos estes vitais e tão necessários em tempos onde circula o pernicioso vírus dos excessos e da desinformação. Frente à necessidade de tomada de decisões rápidas, a slow medicine preconiza que, na ausência de evidências científicas, prevalece a prudência, o bom senso, a paixão e a compaixão. Sem perdermos de vista o princípio fundamental de Hipócrates, primum non nocere, conhecido princípio da não maleficência. A pandemia tem testemunhado também os nossos temores e limitações ao nos depararmos com a finitude da vida. Neste sentido, o pensamento slow medicine nos acolhe e ensina que a terminalidade faz parte da sacralidade da vida, e é nosso dever assegurar ao paciente e à família um cuidado particularizado, justo e apropriado, respeitando os seus valores, desejos e expectativas em cada fase da vida. Por tudo, o que estamos vivendo é fato que chegará a hora da sociedade. Um minuto, desculpa. Da sociedade e da medicina moderna repensarem as condutas e valores. Dessa maneira, a medicina sem pressa mostra-se uma grande mentora e semeadora de esperança, encontrando nas ligas acadêmicas de slow medicine, LASME, LACASME, LASMED, LASMAL, solo fértil para cultivar os princípios para um cuidado mais empático, sóbrio, justo e respeitoso. As ligas acadêmicas são indiscutivelmente fundamentais e necessárias tanto para nós acadêmicos quanto para a sociedade de modo geral, visto que corrobora com a postura de um profissional slow e se torna um importante meio de divulgação das boas práticas, o que acaba por potencializar a prevalência da perpetuação dos princípios da slow medicine, resgatando os valores humanos e a essência da arte de cuidar. E com perfilhado nas palavras do milenar provérbio chinês, uma caminhada de 1000 léguas começa sempre com o primeiro passo. Em outras palavras, desejamos que as ligas acadêmicas de slow medicine deem esse primeiro passo nos ambientes acadêmicos, berço da nossa formação, abrindo caminhos para uma nova geração de médicos que, seguindo o sábio legado de Cao Jung, conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É o nosso texto, vou tentar disponibilizar para vocês depois, e agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui representando todos, apesar de eu achar que eu acho assim que tem pessoas talvez que estariam mais aptas, mas espero que eu tenha sido à altura de todas elas e com grande carinho, grande amor estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Camila. Foi realmente maravilhoso. A gente tem... Eu já falei isso para vocês, das ligas, que o movimento das ligas de slow medicine é o único lugar no mundo que existe no Brasil. Então vocês são vanguardistas e efetivamente pioneiras. E a entrada dos princípios e da filosofia da slow medicine dentro do ambiente acadêmico, através dos estudantes, numa estratégia que eu chamaria de bottom-up, é uma coisa muito, muito, muito legal. A gente tem uma enorme expectativa em vocês. Obrigado, o texto é maravilhoso. Obrigado a todas as meninas, que são as meninas e os meninos também, mas a maior parte delas são meninas que estão dentro das ligas. E eu gostaria agora... eu conheci o professor Afonso Carlos Neves
através da medicina narrativa. A medicina narrativa é uma disciplina que existe há algum tempo, mas que foi assim divulgada de uma maneira mais sistemática e organizada pela professora Rita Sharon, da Columbia University, em Nova York. E há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de fazer um curso de medicina narrativa, uma disciplina eletiva na Escola Paulista de Medicina, em São Paulo. E quem era o coordenador desse curso era o professor Afonso Carlos Neves. O Afonso Carlos Neves é neurologista de formação e foi uma grata surpresa poder encontrar o professor Afonso, porque o Afonso não é um neurologista comum. O Afonso é um neurologista, ele é escritor, ele é um humanista, ele tem uma visão extremamente abrangente da medicina. E a gente começou a conversar sobre slow medicine e essa conversa floresceu. Floresceu tanto que o professor Afonso, ele conseguiu, esse ano, criar dentro da Escola Paulista de Medicina, uma das melhores escolas de medicina do país, uma disciplina eletiva de slow medicine. E a gente convidou o Dr. Afonso para falar um pouquinho a respeito disso conosco. Por favor, Dr. Afonso. Ok, pois não. Obrigado, então, José Carlos. Obrigado pelo convite ao José Carlos e aos organizadores. E também saúdo a todas as falas e palestras aí que foram muito boas, né? Mas a questão, então, da disciplina de Slow Medicine, a gente já há alguns anos, na Escola Paulista, a gente vem trabalhando com a questão da humanização e temos feito várias atividades em torno disso, que são disciplinas eletivas, cursos de extensão. Eu sou historiador também, né? E eu tenho doutorado em História da Ciência. E uma das coisas que a gente... até um texto que consta da Slow Medicine, né, do site, que eu já fiz a respeito da história, onde eu cheguei a apontar o seguinte, que a Slow Medicine, ela digamos assim, encaixa na atual situação de pós-moderno, que é o tempo que nós vivenciamos, esse tempo do século XXI, após várias coisas que aconteceram neste século, né? Agora está acontecendo essa pandemia, nós ainda vamos ter uma visão melhor, um pouco mais para frente, do que de tudo que está acontecendo, né? Porque, aliás, um outro texto que tem lá, que fala da patocenose, né? Então, cada doença, na verdade, tem várias facetas políticas, econômicas, sociais, etc., etc. Mas, nesse caminhar que nós fazemos de disciplinas eletivas, optativas, lá na Escola Paulista, nós pensamos, então, em fazer uma de Slow Medicine, porque ela vem a calhar, ela combina justamente com a medicina narrativa, combina com essa busca do humanizar no campo da saúde, também, em parte, com a questão do resgatar histórico de vários significados em saúde, em medicina ou em saúde em geral. Então, pareceu-nos bastante oportuno criar essa disciplina. Conversamos com o José Carlos e com os outros membros da Slow Medicine a esse respeito, e nós montamos, então, falando de uma maneira bastante sumária, né, uma sucessão de aulas que alternava prática com discussão em cima da Slow Medicine a respeito do que foi vivenciado na prática. Então, nós criamos visitas em 2 ambientes. Um ambiente era o ambulatório de infectopediatria, onde atendem pacientes com HIV positivo, e o pronto-socorro, o próprio pronto-socorro com seus corredores, com sua sala de emergência, etc. Então, 2 ambientes assim um tanto díspares,
já que no ambiente do ambulatório você supostamente pode dar, digamos assim, um cuidado um pouco mais próximo do ideal, e o ambiente do pronto-socorro, supostamente, talvez não, é um lugar que parece caótico, mas na verdade é organizado. Aí que vem até o que o José Carlos falou. Na verdade, numa urgência e emergência, de alguma forma pode se encaixar o slow medicine também, né? Então, mas de qualquer forma são dois ambientes diferentes, onde os alunos passavam, se dividiam, faziam visita nesses ambientes monitorados, né? No pronto-socorro era comigo, no ambulatório com professores da pediatria, e depois nós nos encontrávamos onde estava o José Carlos e algumas outras pessoas, também o próprio doutor Dário pôde comparecer uma ou duas vezes também nessa discussão, que acontecia depois da visita, né? Então, o que nós pudemos vivenciar disso foi bastante interessante, foi alguma coisa que teve um certo desenrolar. Agora, o fato é que nós fomos cortados no meio pela Covid, pela pandemia, né? E conseguimos fazer uma reunião posteriormente à desativação do curso prático na universidade. Nós ainda conseguimos fazer uma reunião à distância, onde mantivemos um debate, uma discussão a respeito de várias coisas relacionadas com os slow, os princípios do slow, onde o José Carlos pôde falar um pouco sobre os princípios também, enfim. E, na verdade, agora é uma novidade até para o próprio José Carlos, que no segundo semestre nós poderemos retomar, isso que é interessante, nós vamos retomar mesmo à distância, vamos retomar o slow, não vai ter a possibilidade de fazer aquela visita in loco ainda, né? Para o ano que vem provavelmente será possível, né? Mas para este segundo semestre já será possível, já estamos esquematizando para continuarmos com a slow medicine, e nós vamos avaliar, vamos fazer um estudo a respeito de como, vamos conversar ainda, que eu estou falando agora, né? Nós vamos conversar ainda sobre como vamos fazer isso, mas, enfim, nós demos esse start, às vezes a gente tem que dar um passo meio ousado, digamos assim, né? Porque não deixa de ser uma certa ousadia colocar lá o nome Slow Medicine na disciplina, onde são disciplinas eletivas que são escolhidas pelos próprios alunos. E, na verdade, como nós podemos ter um número máximo de até 30, nós tivemos 12 alunos que escolheram fazer essa disciplina. Em geral, são alunos do primeiro, segundo e terceiro anos, tinha só um aluno do quarto ano de medicina, e todos muito interessados, muito participantes. Eles mandaram para nós textos muito interessantes, que a gente acaba cruzando um pouco, digamos assim, com a nossa prática narrativa. Nós temos algumas atividades com os alunos onde fazemos práticas narrativas em torno da medicina narrativa, né? E isso foi muito interessante até onde nós pudemos ir aí. E ainda provavelmente será, porque justamente nós vamos dar andamento e prosseguimento a isso, né? Vou fazer uma fala assim, mais curta, mais breve, né? Com esse, mais um anunciar do que outras coisas, né? Mas um item apenas que, de repente, encaixa um pouco, na verdade, em todas as coisas que estamos falando, e é uma coisa que a gente discute muito, é a medicina baseada em doença, a medicina centrada na pessoa, e a doença, o adoecer individual e o adoecer coletivo. Nós temos estes elementos, e é muito interessante que a slow medicine dá espaço para isso ser, isso é discutido na medicina narrativa, dá espaço para isso ser contemplado, porque uma coisa é a doença vista pela ciência, outra coisa é o adoecer individual, que é como o doente vê a doença, e o coletivo, que é como a comunidade dele, seja familiar ou além de familiar, vê isso que a gente em ciência chama de doença, né? Então,
Enfim, José Carlos, é isso resumidissimamente, que nós estamos aí com o tempo corrido, né? Então, se tiver alguma coisa a mais que você queira falar, alguém queira falar, a gente pode comentar. Muito obrigado, professor Afonso. Acho que a gente atingiu assim, o nosso tempo e as suas palavras foram maravilhosas. Eu tenho um respeito enorme pela iniciativa que está acontecendo na Escola Paulista de Medicina. Isso para nós assim representa um projeto de uma grandiosidade, assim, conseguir colocar essa expressão dentro de uma universidade com uma tradição histórica da Escola Paulista de Medicina e através de um indivíduo como você. Por quê? Porque você é uma pessoa que tem... as pessoas perguntaram agora há pouco assim, como identificar um médico slow? Desde a primeira vez que eu te conheci, na primeira aula que eu tive sobre medicina narrativa, eu vi, esse é um médico slow. Esse é um médico que pensa de uma maneira... e aí, de repente, você se vê seduzido um pouco por esses conceitos e de uma maneira que é essencial, né? Porque a fé sem ação é nada, né? Mas parte para a ação e junto com a Deise, a sua esposa, estrutura essa disciplina. Eu acho isso muito, muito legal. Mas eu acho que a gente teve um evento realmente muito bom aqui. Assim. O que eu queria salientar é o seguinte, agora falando de uma maneira global e falando para finalizar o nosso evento. A Slow Medicine hoje, ela não é uma criação individual. A Slow Medicine hoje é uma criação coletiva. É um grupo de pessoas, um grupo de amigos que se identificam em torno de uma forma de trabalhar, de pensar e de ver a medicina e as profissões da área da saúde, focando no paciente como a questão essencial da atenção médica. E, na verdade, eu vou fazer uma pequena surpresa aqui no final. Por quê? Porque tem alguém que a gente precisa fazer uma homenagem especial aqui. Eu acho que a todos os que nos ajudaram, a Vera Bifulco, a Lívia Calegari, todos os que estiveram aqui falando hoje conosco, ao Peçanha Júnior, a inúmeras pessoas que estiveram nos ajudando, a Suzana Vieira, a Carla Couto, inúmeras pessoas que estiveram ajudando a gente aqui para a organização desse webinar. Mas tem uma pessoa que teve um papel essencial para que esse webinar desse certo. Essa pessoa é a Ana Coradazzi. E Ana, não adianta fugir agora, eu quero que você faça a finalização do nosso webinar, tá? Eita, Zé! Não foi muito justo isso. Eu tô aqui já partindo para os finalmente, já falando, puxa, deu tudo certo, posso relaxar. Vem ele e fala, fecha aí. Foi muito slow da sua parte. Olha, eu realmente estou mais feliz do que eu imaginava com o resultado, né? Tudo que eu fiz no sentido de organizar esse webinar da melhor forma possível, você sabe que não foi por mim, foi por um grupo que vale muito a pena, né? E que eu tenho muito orgulho de fazer parte e respeito cada detalhe do que a gente vive junto. E eu acho que essa webinar foi exatamente o resultado dessa construção coletiva que a gente estava falando, né? Acho que é o primeiro de várias coisas que a gente vai fazer, não necessariamente webinar, mas várias coisas. A gente tem crescido muito nesse sentido, né? E eu realmente estou muito feliz com a presença de tanta gente. A gente ficou muito surpreso, uma participação ativa, né? Pessoas que realmente estão interessadas, né? Que era a nossa ideia. Não era simplesmente jogar um webinar na rede onde as pessoas se inscrevem e tá aqui, vou me inscrever. São pessoas que realmente queriam estar aqui. Eu acho que a gente conseguiu esse objetivo. Eu estou muito feliz. Estou cansada, mas estou muito feliz, né?
E realmente para mim foi uma grande honra poder ajudar a organizar esse evento aqui. Eu agradeço demais, de verdade. Eu quero finalizar, além de agradecer todo mundo, né? Convidar todo mundo para visitar o site da Slow Medicine, que é lindo. Eu vi que tem muita gente aqui do chat que ainda não conhecia o site. Vai lá, www.slowmedicine.com.br, e a gente está em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Então, que procurou Slow Medicine Brasil, a gente tá, e não é difícil achar a gente, tem até grupo no Telegram. E a gente é feito disso, de conversas e etc, né, e de discussões coletivas. Esse webinar foi gravado, graças a Deus eu consegui gravar, só falta editar um pouco, e aí assim que tiver tudo certinho, a gente vai disponibilizar para todo mundo, ou para rever, ou para quem não conseguiu participar por algum motivo, que consiga ter, porque realmente foi um evento muito bacana, que são muitas expectativas de todo mundo. Eu só tenho a agradecer e tchau para todo mundo, né? Vamos descansar com um bom slow. Ana, e aí? Última coisa. Não, é o seguinte, eu acho que isso é importante. O webinar, ele trabalhava a questão do Covid, né? Da epidemia pelo Covid. Eu só queria chamar a atenção que no nosso site tem um banner chamado Covid-19. Se você clicar nesse banner, você vai ter acesso a um número significativo de matérias sobre a visão da Slow Medicine em relação à pandemia pelo Covid-19. Então, muitas dessas questões que foram discutidas e abordadas aqui no webinar, elas são submetidas a um olhar mais detalhado nas matérias que foram escritas aqui pelo nosso grupo, algumas traduzidas do grupo italiano. Então, é só para lembrar vocês que o nosso site tem procurado, dentro da infodemia, ser um lugar onde você vai encontrar informação idônea, equilibrada e sensata. Tá? Obrigado. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. A gente se vê nas redes sociais por aí, tá bom? Tchau, tchau.